Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. No vídeo de hoje, eu vou compartilhar com você os principais pontos do período de Júpiter em Gêmeos e o impacto que esse movimento do gigante da astrologia pode gerar, sim, nas nossas vidas individuais e nas nossas vidas coletivas. Júpiter entrou em Gêmeos ali no dia 25 de maio e fica até o dia 9 de junho de 2025. E sim, tem uma mudança de tom importante aí, porque faz parte do movimento relacionado a Saturno em Peixes. Lembra que Peixes é uma das casas de Júpiter, portanto, Saturno deve obediência sim para Júpiter, desde que entrou nesse signo de água mutável lá em março de 2023. Isso significa que dentro desse processo todo que começou lá em 2023, a gente vai entrar na terceira das 4 etapas, das 4 fases desse processo que começou lá atrás e termina em 2026. A primeira fase foi quando Saturno entrou em Peixes, Júpiter estava em Áries, depois Júpiter ingressou em Touro em maio do ano passado, e agora Júpiter ingressa em Gêmeos, e lá na frente, em junho, Júpiter ingressa em Câncer, que é um posicionamento bem interessante, porque é uma exaltação para Júpiter. Então, se existe agora, nesse momento, né, pensa que agora é a terceira das 4 etapas, se existe algo que ficou um pouco mais devagar no último ano, lembra que Touro é um signo de natureza fixa, de terra, então é um movimento um pouco mais lento, é sem pressa, sem pausa, as coisas vão acontecendo. Agora, os processos de Saturno no seu mapa, na área de peixes, do seu mapa também, ganham velocidade, mas também instabilidade e inconstância, porque é o preço da mudança, é o preço do movimento, né? O mutável de água que vai se encontrar, né? Vai conversar, vai fazer quadratura com o mutável de ar. Então, movimento é algo que a gente pode esperar muito a partir de agora, e com esse movimento vai sim aumentar uma certa instabilidade, uma certa volatilidade, mas sobre isso a gente vai falar ao longo desse vídeo, onde eu vou trazer todas as informações de Júpiter em Gêmeos, para você aproveitar esse processo e também não ser pego de surpresa. A astrologia serve para isso, para a gente se planejar, a gente não evita que as coisas aconteçam. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul, que está passando por uma enchente histórica aqui, um dos maiores desastres climáticos que a gente já está enfrentando, por isso eu até estou meio desaparecida do vídeo, mas a gente não consegue evitar as coisas, mas a gente consegue compreender se elas vão acontecer e se a gente tem recursos para conseguir administrar ou se preparar. A astrologia também serve para isso, né? Para a gente conseguir enfrentar alguns momentos se planejando, né, percebendo, opa, peraí, as coisas estão indo por esse caminho, então se eu tenho como, né, me preparar, eu faço. Se eu não tenho como me preparar, pelo menos depois eu tenho que entender como é que eu administro aquilo que aconteceu. Tá bom? Ah, bom, mas antes você já sabe, né? Meu nome é Roberta Pinto. Eu sou jornalista, sou astróloga e tenho pós-graduação em psicologia analítica, e meu foco aqui no canal é compartilhar conhecimento astrológico com você, porque eu acredito muito, isso é um mantra da minha vida, né? No poder que o conhecimento tem de transformar as nossas vidas, ainda mais quando ele é colocado em prática, né? Quando você sai, pega aquele conhecimento e coloca em prática, daí você tem o melhor dos dois mundos. Senão você fica só na teoria, né? A gente tem que também testar as teorias na prática, no dia a dia. A astrologia também serve para isso. Então aproveita, te inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos e agende a sua leitura também de mapa astral no link que está na descrição do vídeo, ok? Bom, vamos lá então. Só alguns lembretes, né? Agora vamos ver se eu vou conseguir trocar minha tela aqui, porque. Ó, consegui. Bom, porque na astrologia os planetas, né, eles são as peças mais importantes dentro de qualquer análise, e cada planeta tem a sua natureza. Não é uma questão de é um planeta melhor ou pior, ou isso é bom, ou isso é mal. A astrologia não faz esse tipo de julgamento maniqueísta, né, de bom e ruim, disso é melhor ou pior. E sim, cada um tem um papel. É como se fosse um filme, né? Já usei esse exemplo aqui várias vezes no canal, é como se fosse um filme. Então, cada ator vai ter o seu papel, alguns papéis vão ser mais agradáveis e outros papéis vão ser mais desagradáveis. Mas quem faz o julgamento moral das coisas somos nós. Os planetas não têm nada a ver com isso. Então, na astrologia, cada planeta tem o seu papel correspondente. E eles são responsáveis por indicar não só as ações, responsáveis pelas ações, mas também a qualidade do momento. E toda vez que um planeta troca de signo, tem esse movimento de troca, como está acontecendo agora, né, que saiu de Touro e entrou em Gêmeos, existe uma mudança
não nos conceitos do planeta. Júpiter não vai deixar de ser Júpiter. Júpiter não vai deixar, né, de comandar, reger, né, como um maestro de uma orquestra, né, que faz a regência das coisas que são jupiteriais, jupiterianas, mas ele vai mudar a forma que ele vai fazer isso. O signo, ele formata o planeta, mas o planeta não muda suas características porque ele trocou de signo. Então, isso é uma coisa bem importante que a gente tem que ter em mente, né? Porque como a astrologia ela foi tão deturpada nos últimos anos, por um desconhecimento, por uma falta de acesso aos textos mais antigos também, mais tradicionais, então se inventou uma signologia, que é o que a gente vê, né? O que é o mais popularesco, né? Aqui nas redes sociais, né, enfim, na internet, a astrologia ficou popular, mas ela virou assim uma signologia. Então se deu tanta importância para signo e esqueceu que o signo, na verdade, ele formata o planeta, mas o planeta é sempre mais importante, né? O planeta é o ator principal. Tenha isso em mente sempre. Então, planetas são muito mais importantes, os signos são apenas ferramentas que o planeta vai utilizar para fazer o seu trabalho. Algumas ferramentas vão facilitar o trabalho do planeta. Por exemplo, eu que sou jornalista, sou astróloga, então um computador legal, um celular, uma caneta, um papel, facilita o meu trabalho, mas vai me dar, sei lá, um serrote, eu não facilita nem um pouco o meu trabalho, nem sei o que fazer, como fazer um texto usando um serrote. Então, é isso, né? O planeta tem sempre responsável pela ação e o signo vai facilitar ou dificultar aquela ação. E aí o planeta vai expressar a sua natureza, né? Sendo mais desafiadora ou mais acolhedora. São as famosas dignidades e debilidades, né? E elas não são aleatórias também, não é, porque eu acho, eu sinto que combina mais com Júpiter ele ser exaltado e não sei qual signo. Não, não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com sensação. Elas seguem uma lógica, elas não são aleatórias, e eu não vou explicar aqui, né, as dignidades e as debilidades para não deixar o vídeo muito longo. Então, na astrologia não tem nada de sensação, de intuição. A astrologia ela é um conhecimento, e o conhecimento ele tem, né, as suas regras, ele tem as suas teorias e ele também tem a sua prática. E sempre a prática vai fazer diferença. Bom, dito isso, Gêmeos é uma das debilidades de Júpiter. Guarda essa informação que ela vai ser mais importante mais tarde. Primeiro lugar, quem é o tal Júpiter, né? Tem um vídeo aqui completo no canal que eu falo sobre Júpiter, vou deixar o link aqui para você assistir, mas aqui eu vou relembrar, assim, digamos, o crème de la crème, o prato principal. É o maior planeta do sistema solar, ele é o grande benéfico da astrologia, e ele é maior benéfico também porque ele não é, ele é o planeta mais bondoso da astrologia, é por causa da natureza dele. Ele é quente e ele é úmido. Então, ele tem o calor, né? O calor é importante para a geração de vida, né? Para gerar vida, e a umidade também. Então, ele é um terreno de fertilidade, ele é um terreno de crescimento, ele é um terreno que expande as coisas, ele é um terreno que propicia que a vida se manifeste. Tanto que por isso ele também é um planeta que significa filhos, né? Porque filhos, né, são dádivas, são presentes, a questão da fertilidade. Então, Júpiter amplia, Júpiter expande tudo aquilo que toca. Na mitologia, gosto de trazer alguns toques aqui de mitologia no canal, mas não é necessário para compreender o planeta. Ele é, né, nada mais, nada menos do que Zeus para os gregos, ou então Júpiter para os romanos. É o rei dos deuses, ele comanda os céus, comanda o trovão, comanda a justiça. Guarda também essa informação, justiça. Então, entre os conceitos gerais jupiterianos, né, que conceitos que a gente pode perceber? Bom, antes da gente falar sobre eles, ele também é importante a gente lembrar que ele é um planeta mais lento, mas ele não é tão lento quanto Saturno, né? Dos 7 planetas tradicionais, né? Saturno é o mais lento de todos, demora 29 a 30 anos para dar uma volta, né, completa nos signos, e Júpiter demora 12 anos, sendo que ele fica, então, um ano em cada signo, né? São 12 signos, 12 anos, Júpiter dá uma volta completa. E quando ele faz conjunção com Saturno, inclusive, eu trato desse tema na minha newsletter Sol na Casa 9, numa edição, acho que foi na edição uma edição que eu fiz no ano passado, que eu falei sobre isso.
Se você quiser receber essa edição ou qualquer outra edição da minha newsletter, me manda uma mensagem, clica aqui também na descrição do vídeo que eu envio para você, é gratuita, né? Tem informação bem bacana, bem interessante sobre astrologia. Toda vez que Júpiter faz conjunção com Saturno, ele abre ciclos mais longos, isso acontece mais ou menos a cada 20 anos, ligados a transformações sociais, transformações na sociedade. Porque entenda Júpiter como um cara que opera em conjunto com Saturno. Lembra que na astrologia, né, não se faz esse julgamento de certo e errado, de bom ou de ruim. Júpiter é o cara que ele abre alas para Saturno, né? Ele expande, ele gera crescimento, ele gera expansão. E Saturno, ele é o grande maléfico, né? Já que Júpiter é o grande benéfico, Saturno tem o papel de ser o grande maléfico, porque ele é frio e seco, então ele não tem tanta, ele não gera com tanta facilidade a vida, ele não tem a fertilidade de Júpiter. Mas, ao mesmo tempo, por ele ser frio e seco, ele delimita, ele dá forma para as coisas. Entenda Júpiter como o cara que vai expandir e Saturno como o cara que vai trazer o limite necessário para aquele projeto vingue, para aquele projeto tenha consistência, tenha base, tenha solidez, seja robusto. Se você cresce, 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 expande, 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 de repente, e sem nenhuma base, sem nenhum objetivo, nenhum nada estruturado, nenhuma estrutura. Por exemplo, você abre uma empresa hoje e começa a trabalhar que nem um louco, e começa a crescer, começa a expandir, começa a gerar cliente, mas você não tem nenhum processo, você não tem nenhum processo de atendimento, você não tem nenhum processo de direcionamento, de investimento, de contratação, você não tem critério nenhum. Qual é a tendência? É você, ok, você pode crescer, mas você pode quebrar logo em seguida, porque você não conseguiu delimitar, você não conseguiu colocar uma regra, você não conseguiu criar uma coisa com uma base, com um objetivo, com uma estrutura, né? Uma casa. Você começa construindo uma casa pela fundação, pela base, não pelo telhado. Então, Júpiter e Saturno, eles têm esse papel conjunto, tá? É para isso que a gente tem que entender que não é um julgamento de um é bom e o outro é ruim. Não, os dois são necessários. A gente precisa sim crescer e expandir, mas a gente também precisa obedecer a regras, ter disciplina, ter comprometimento e trazer solidez para as coisas que a gente faz. Senão a gente, né, vai com a maré. Uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra. E esse também é um dos pontos que eu vou chamar a atenção aqui nesse vídeo sobre Júpiter quando entra em Gêmeos. Bom, quem é Júpiter então? Ele tem domicílio, né? Tem casa, é a casa de Sagitário e Peixes. Ele se exalta em Câncer, que é o signo da Lua. Olha que interessante, né? A Lua, por que que ele se exalta em Câncer? Ah, porque é melhor, pior? Não. A lua ela é água fértil, ela facilita o nascimento, né? A lua também tem essa questão do nascimento, do corpo. Então, Júpiter tem a exaltação em Câncer porque é um signo que facilita o nascimento das coisas também. E a queda dele, ou a humilhação dele, está em Capricórnio, que é ligado ao terreno árido, frio e seco de Saturno. Então, não é aleatório, não foi decidido aleatoriamente. Tem toda uma lógica por trás das dignidades e das debilidades. Júpiter também vai encontrar nos signos de Mercúrio, que são Gêmeos e Virgem, o seu exílio, que é onde ele está mais distante da sua natureza. E aí é interessante a gente refletir. Por quê? Porque Júpiter, ele está ligado a quê? A fé, a expansão, a visão de larga escala, os valores éticos, morais, justiça, crença, sorte, oportunidades, abundância, prosperidade, otimismo. Então, onde Júpiter tem certeza absoluta, vai que dá tudo certo, confia, é só aí que tá tudo certo. Mercúrio faz perguntas. Vou deixar aqui também o card sobre o meu vídeo que eu falo sobre Mercúrio, né? Mercúrio é o questionamento. Mercúrio está ligado à mente racional. Mercúrio está ligado à nossa capacidade de pensar, de compreender as informações e de passar as informações para as pessoas também. Então, Mercúrio vai trazer a pergunta, Mercúrio vai questionar, Mercúrio vai ter a dúvida. Mercúrio não vai aceitar assim, tipo, ah, tá, é só ir, vai que dá. Não, Mercúrio vai se perguntar, não, mas espera aí, será que isso realmente funciona? Eu tenho que enxergar, eu tenho que olhar. Se Júpiter é a fé absoluta, Mercúrio tem que ir ao ver para crer. Então, onde Júpiter unifica também, Mercúrio diferencia, né? Pensa que Júpiter também
cola as coisas, né? A cola que unifica as coisas. E Mercúrio diferencia as coisas, são os detalhes, é o fragmento, são as minúcias. Júpiter é o grande, Mercúrio é o pequenininho, é aquela minúcia, né? Aquela coisinha, o detalhezinho do detalhe do detalhe. Pessoas que têm posicionamentos muito bons de Mercúrio no mapa, geralmente são pessoas que conseguem fazer trabalhos assim com uma riqueza de detalhes, trabalhos manuais, assim, muito perfeitos. Já pessoas muito jupiterianas, às vezes elas são estabanadas e não conseguem fazer, né? Aí depende de cada pessoa, de cada mapa. Então, onde Júpiter tem crença absoluta, Mercúrio vai ter dúvida. Onde Júpiter tem ética e moral, assim, né? Acima de tudo, acima de todos, Mercúrio vai negociar, porque Mercúrio é o planeta da negociação. Não estou dizendo que é bom ou ruim, né? Não estou dizendo que isso é ruim para Mercúrio. Não, é que o planeta é o planeta dos negócios, da negociação, do comércio. Então, para negociar, às vezes eu tenho que abrir mão também daquilo que eu considero ético, daquilo que eu considero moral. Então, às vezes eu tenho que pegar a minha régua, né? A régua de Júpiter está lá em cima, está no alto, né? Está super exaltada. Eu tenho que baixar um pouquinho a minha régua e pensar, não, peraí, para negociar eu vou ter que negociar alguns valores também. Então, Júpiter não quer negociar valores. Mercúrio já negocia. Então, onde Júpiter integra também as coisas, né? Mercúrio vai discriminar. Júpiter vai enxergar a floresta, né? Então, às vezes vai até se perder no meio, porque vai enxergar tão longe, tão longe, tão longe. E Mercúrio vai enxergar ali cada árvore, né, cada detalhe, vai se ocupar em diferenciar cada árvore. Então, são planetas com naturezas diferentes. Então, quando Júpiter recebe um dos domicílios de Mercúrio, que são Gêmeos, né? Quem são os signos que são comandados por Mercúrio? Gêmeos e Virgem. O que vai acontecer com Júpiter? Ele vai deixar de tratar desses temas aqui, vai deixar de tratar de moral, de ética, de justiça, de oportunidade, de abundância, de prosperidade, de religião, de otimismo? Não, ele não deixa de ser Júpiter, mas ele vai operar num formato estranho, entende? Vai dificultar a livre expressão, ele vai passar por esse filtro mercurial. Então, quando um planeta está no exílio, né, que é o caso agora de Júpiter em Gêmeos, ele acaba fazendo o quê? Ele entende que ele não tá legal, não tá numa condição bacana, tipo, ele olha, não tô na melhor condição, e ele acaba se esforçando muito mais para conseguir resultados, ele acaba dando mais do que ele tem, ele quer dar o melhor de si. Então, pode funcionar sim, pode funcionar legal, mas com algumas dificuldades e algumas barreiras, né? Então, outros conceitos de Júpiter, e aí é para você prestar atenção nas notícias que vão aparecer no próximo ano: juízes, senadores, bispos, padres, ministros, estudantes universitários, professores, gurus, advogados. Também são representados por Júpiter, que agora, né, são questões que podem ficar assim um pouquinho, mas lembra que Júpiter vai estar debilitado, então são algumas máscaras podem cair nesse processo. Em relação a Gêmeos, né? Só para a gente falar aqui antes de eu passar para o próximo ponto, né? Lembrar que ele é o primeiro signo do elemento ar. E o ar, então, ele tem capacidade de quê? Disseminar, espalha, interage com os ambientes, movimento, né? Pensa que o ar é movimento. Então, interação, troca. Gêmeos está conectado a quê? É o primeiro signo do ar. Então, ele está conectado à novidade, à curiosidade, aquela primeira informação. Guarda esse conceito também. Então, é a primeira informação, é aquela assim, tipo, ah, não, descobri tal coisa, mas eu não chequei ainda, né? Só me falaram. Então, me falaram, é a manchete, né? É o Twitter, né? É o tweet ali, 140 caracteres, é aquele vídeo de 10 segundos. Então, é a primeira informação. É quando a criança aprende a se comunicar e daí ela começa a aprender a falar. Gêmeos também tem a natureza mutável, então, signos mutáveis que são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes, eles estão ligados à transição das estações, né? Então, eles ficam nesse entremeio, entre lá e cá, entre não é tão inverno, mas ainda não começou a primavera. Então, eles ficam nessa transição das estações, gerando uma certa inconstância, uma certa instabilidade, uma certa volatilidade, mas também um movimento de adaptação. Esfriou, eu boto casaco. Esquentou, eu tiro. Então é aquela coisa assim, não é, ah, não, agora tem que usar casaco o tempo inteiro porque está no auge do inverno. Ah, não, agora eu tenho que usar só blusa de alcinha o tempo inteiro porque está no auge do verão. Não, é uma transição. Então é aquele dia que às vezes você acorda levando o casaco e volta para casa sem casaco, porque você teve que tirar porque esquentou. É uma transição, então é a instabilidade.
Gêmeos também é representado por duas crianças gêmeas, né? São crianças, né? O primeiro signo do elemento ar. E o interessante é que cada uma dessas crianças tá olhando para um lado diferente, né? São dois corpos, duplo, e cada um está olhando para um lado. Então, é aquela coisa de olha para cá e olha para lá, vai para um lado e vai para o outro, né? E esse interesse, às vezes, em estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Também, né, não tem uma preocupação tanto com regras ou com o que terminar o que começa, porque o que vale é a experiência, é o aprendizado. É um signo ligado ao aprendizado, sim, como Sagitário, que é uma das casas de Júpiter, mas enquanto Sagitário é o amplo conhecimento, né? Gêmeos é mais esse conhecimento instantâneo, esse conhecimento mais curto. Então, quando Júpiter recebe, né, um dos domicílios de Mercúrio, ele vai ficar num formato um pouquinho mais estranho. Agora eu separei aqui para a gente compreender um pouco. Lembra dos conceitos que eu falei? Eu falei de justiça, se não falei de leis, falo agora. Então, justiça, leis, senadores, ministros, juízes. Falei de prosperidade, falei de todos esses conceitos jupiteriais. Então, Júpiter em Gêmeos na história. Lembra que Júpiter está entrando numa debilidade. Ele vai operar de uma maneira estranha. Ele vai deixar de tratar de prosperidade? Não. Mas Júpiter em Gêmeos na história geralmente são reconstruções que vêm a partir de crises econômicas. E aqui, exemplo claro na tela para você olhar. As últimas, peguei assim, fiz uma pesquisa histórica do século ali 20, século 21 de Júpiter em Gêmeos, começando então por 1917, né? Entre ali junho de 17 e julho de 18, a gente está vivendo o quê? O fim da Primeira Guerra Mundial e a reconstrução da Europa a partir dessa crise. Depois, Júpiter em Gêmeos de novo, lembra que a cada 12 anos ele volta para o signo, era lá entre 1929 e 1930, que foi o período da Grande Depressão nos Estados Unidos. Então, também um momento de muita crise. Pensa que Júpiter expande, infla. Então, a inflação também é um dos conceitos de Júpiter. Júpiter pode ser o esbanjador quando tem muito dinheiro, e ele também pode inflacionar o preço das coisas, né? E Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, é a moeda. Mercúrio é o dinheiro. Mercúrio é o dinheiro que troca de mãos. Júpiter, quando entra em Gêmeos, o dinheiro pode trocar de mãos de maneira muito rápida. Lembra, né, que o ar traz esse movimento, é volátil. Então, uma hora você tem dinheiro na sua mão, no dia seguinte você não tem mais dinheiro na sua mão, e também ele pode inflacionar e acabar debilitando moedas. Então, as moedas também podem perder valor e podem desvalorizar nesses períodos de Júpiter em Gêmeos. Aqui a gente já tem dois exemplos, na verdade, três primeiros exemplos aqui, tratando desse tema, né? Ali entre 17 e 18, na época da Guerra Mundial, então sempre tem que ter um contexto, né? Entre 29 e 30, a Grande Depressão nos Estados Unidos. Entre 41 e 42 também era o auge da Segunda Guerra, então pobreza absoluta na Europa. E depois ali eu peguei ali em 1953 e 54, a gente teve um cenário de instabilidade política aqui no Brasil, aquela crise, né, Lacerda e Vargas, que termina com o suicídio de Getúlio Vargas em agosto de 1954. Então, foi um período bem conturbado aqui na política brasileira entre 53 e 54, porque lembra que Júpiter traz essa instabilidade também, e quem é que ele comanda? Ministros, né, juízes, senadores, né, senador, então, Lacerda, então, isso também é um dos movimentos, né, que Júpiter traz. Bom, entre 65 e 66, movimentos estudantis no Brasil, protestos na época do auge da ditadura militar. Lembra que estudantes universitários também são regidos por Júpiter. Entre 77 e 78, a lei do divórcio foi regulamentada aqui no Brasil. Então, também, leis também são um tema de Júpiter. Em 88 e 89, a Constituição Brasileira, né, a lei máxima do país também é promulgada com Júpiter em Gêmeos. Entre 2000 e 2001, ali, aquela informação rápida, né, que eu falei para você, então aquela pesquisa mais rápida, aquela primeira informação, praticamente a Wikipedia, né, que é um conceito de você pesquisar ali rapidinho, vai olhar, nem sempre é uma informação verificada, né, às vezes tem coisas que, eu vi na Wikipedia, mas será que realmente é real, né, você checou em algum outro lugar? Então também é um conceito de Júpiter em Gêmeos.
E depois, aqui, entre 2012 e 2013, a gente teve aqui no Brasil o início das jornadas de junho, aqueles protestos que começaram com estudantes universitários, que são comandados por Júpiter, contra o aumento, né, da passagem de ônibus, né? O ônibus é comandado por Mercúrio, né? Os meios de transporte são mercuriais, né? Júpiter em Gêmeos está sempre conectado a Mercúrio, então, ou a transporte, ou a moeda, vai guardando essas informações, né? Então, naquele momento, os protestos começaram pelo aumento da passagem de ônibus e depois eles foram aumentando, né, ganharam uma larga escala e quando terminaram já eram movimentos completamente diferentes, porque lembra que Júpiter em Gêmeos traz esse movimento também das coisas começarem de um jeito e de repente elas terminam de algo de uma maneira completamente diferente daquilo que iniciou, né? Não tem um compromisso com terminar aquilo que é iniciado, e sim com a mudança. Então, Júpiter em Gêmeos na vida coletiva a partir de agora, analisando dentro do contexto que a gente vive hoje, em 2024 para 2025, e com os conceitos de Júpiter, né, que eu trouxe até agora, e da debilidade dele quando ele opera em Gêmeos. Bom, a gente tem a questão das fake news, a tendência é aumentar, lembra que Júpiter aumenta de escala as coisas. A questão também das conclusões precipitadas, né? Lembra que é aquela primeira informação que nem sempre é checada, então você vê o título de uma notícia e já compartilha com alguém, mas nossa, que absurdo isso! Ou vê um vídeo de 10 segundos de alguma coisa e já chega a alguma conclusão. Então, isso é uma coisa que pode começar a ficar cada vez maior e aumentar cada vez mais. A questão de líderes religiosos também, lembra, né, que Júpiter comanda as religiões, os gurus, os religiosos em si, então pode acontecer também, né, a gente está num momento, assim, de que surgiram muitos líderes religiosos com discursos, e de repente alguma coisa pode acontecer, alguns podem cair dentro desse processo, né, principalmente aqueles que são os mais 7-1, assim. A questão do desgaste mental, a gente pode ficar muito agitado de maneira mental, assim, muita informação, excesso de informação, essa instabilidade também. Um dia você lê uma coisa, no outro dia lê outra diferente, um dia alguém fala alguma coisa, no outro dia aquilo é desmentido. Então, assim, isso pode gerar um desgaste mental, né, muito forte também. A instabilidade econômica, que eu já falei antes, né? O dinheiro, né, que é representado por Mercúrio, trocando de mãos muito rápido, moedas sendo desvalorizadas, né? Então, e a inflação também, né? A inflação também é um dos conceitos que pode aparecer nesse momento, mas também muitos ganhos. Então, Júpiter em Gêmeos vai trazer essa volatilidade. Você pode ganhar muito num dia e perder muito no outro, né? É interessante a gente olhar como é que vai ficar a questão dessas apostas, que já viraram um certo vício, né? As pessoas estão viciadas em apostas e de repente estão perdendo muito, fazendo empréstimos. A questão das bitcoins também, como é que vai ficar o comportamento dessas criptomoedas, né? Dentro desse processo. Então, é aquela coisa assim: pode-se ganhar muito, mas pode-se perder muito também. O aumento dos desastres climáticos, eu não gostaria de falar isso, mas sim, né, é algo muito complicado, muito complexo. Júpiter vai acelerar os processos que já começaram em Saturno, com Saturno em Peixes. É um encontro do gigante do ar com Saturno, né, que está num signo de água. Então, a tendência é aumentar furacões, tornados, tsunamis, desastres climáticos ligados às águas e aos ventos, ao ar, ganham, né, maior força, acontecem muito mais rápido e também, claro, que atingem lugares onde existe esse contexto. Lembra que na astrologia, para a gente vivenciar alguma coisa, a gente precisa ter o contexto. Então, se você vive em algum lugar, algum país, né, cidade, estado, que já tem propensão para esse tipo de evento climático, a tendência é que eles ganhem força a partir desse segundo semestre. Bom, e no Brasil a gente vai ter o retorno de Júpiter, né? O Brasil tem no seu mapa natal Júpiter em Gêmeos. Júpiter no mapa do Brasil está conectado à Lua, que é o povo, né? Que somos nós. E vai ser um ano de eleições municipais com todo esse contexto que eu trouxe agora. Então vai ser interessante observar o que vem, né, nesse ano aqui para nós no Brasil. Ok, mas e na minha vida, Roberta? Você está perguntando agora. Bom, Júpiter em Gêmeos, ele tem um impacto maior para as pessoas que têm esse posicionamento no mapa natal, ou seja, se você tem, né,
Júpiter em Gêmeos, você vai passar por um retorno de Júpiter. Daí é interessante você fazer o seu mapa para entender o direcionamento, para entender o que pode se manifestar. Os retornos de Júpiter são momentos importantes na vida de um nativo. Se você está com Júpiter como cronocrata do seu ano, como alguém que comanda o seu ano, seja pela técnica da profecção, seja por alguma técnica da revolução solar, né? Então, se ele é um cara importante para o seu ano, também é interessante prestar atenção. E se o trânsito, né? Se Júpiter em Gêmeos vai pegar pontos angulares do seu mapa, ou seja, né? Para quem tem ascendente em Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, Júpiter vai passar em pontos angulares, né, que são casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10, e mudanças que já estão ali em andamento, mas que estavam naquele stand-by, elas podem ficar mais rápidas. E aí sempre tem que fazer um mapa, né, porque cada pessoa tem a sua individualidade astrológica, e só realmente fazendo a leitura do seu mapa com esse foco de entender, né, esse posicionamento e o que você pode não digo esperar, mas como você pode utilizar Júpiter em Gêmeos para se planejar para o seu ano, aí você tem que fazer uma leitura de mapa astrológico com esse foco mesmo. E se você quiser agendar a leitura do seu mapa comigo, é só clicar no link que está ali na descrição do vídeo, tá bom? Então, muito obrigado, curta, compartilhe, comente também aqui esse vídeo e eu te espero no próximo.